Paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Quero dar continuidade naquilo que o Senhor vem falando, amém? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre assumirmos a posição em Cristo Jesus, amém? Dando continuidade na história, de Josafá, Josafá, depois que ele recebeu, a palavra do Senhor, dizendo que eles poderiam ir, que eram para eles permanecerem firmes, que o Senhor estaria com eles, Josafá simplesmente dobrou os joelhos com o rosto voltado para o chão e o adorou. Uau, Isso é assumir uma posição do Senhor de verdade, Às vezes, nós precisamos assumir essa posição de dobrar os joelhos, se render totalmente ao Senhor. Por mais que, claro, vai ter vários lugares no momento que a gente não vai ter como a gente ajoelhar, pra gente adorar, mas que a gente assuma esse posicionamento no Senhor, que mesmo não estando de joelhos, a gente tenha esse consentimento que estamos ali para assumir a posição no Senhor, depositar, a força nele, porque a verdadeira adoração, é nessa posição, e a posição de joelhos, para quem não sabe, ela é uma posição de batalha, é uma posição reverente. E ajoelhar também com as mãos erguidas também é uma posição de batalha, E então que a gente assuma essa posição dentro do Senhor, O adore, independente se é de joelho, de mãos levantadas, qual a forma que seja, que a gente assuma esse posicionamento no Senhor, que a gente entenda que nós precisamos disso, que a nossa arma para a gente guerrear todos os dias das nossas vidas é o louvor, a adoração, o canto, a palavra do Senhor, porque nisso a gente encontra alegria, a gente encontra paz, a gente encontra a fortaleza do Senhor, E Deus, ele deixa muito claro, na Bíblia, em várias versões, ele deixa claro que ele não se importa em definir a adoração, como que você vai fazer a sua adoração, Na Bíblia está escrito isso, Ele só quer simplesmente que as pessoas tenham o entendimento de como isso, o que é significativo isso, o quanto é significativo adorar o Senhor, E em 2 Coríntios 10:4 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, as nossas armas não são armas naturais, não são algo que o mundo entenderia, ou mesmo algo que pareça funcionar na esfera natural, mas ela é espiritual. Então, no reino de Deus isso funciona, essas armas, E a gente precisa aprender a lutar da maneira de Deus e não da maneira do mundo, porque nossa luta não é contra seres humanos, Na Bíblia mesmo diz, que ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E isso está em Efésios 6:12, Então, assim, nossa guerra não é contra, a carne e nem o sangue, é contra Satanás, o inimigo das nossas almas, Portanto, a gente tem que tomar essa posição de combate na esfera espiritual, não na esfera natural, porque às vezes a gente acha que a gente está lutando ali no natural, mas tudo tem a ver com o espiritual, amém? E a gente tem que se manter firme e adorar o Senhor em todo o tempo. Tanto eu já falei isso algumas vezes,
E volto a repetir que nós temos que adorar e louvar o Senhor independente da situação, se é na tristeza, se é na alegria, na angústia, independente, nós temos que adorar o Senhor dia e noite das nossas vidas, amém? E em Efésios 6, 13 e 14, diz sobre a armadura do Senhor, né? Para que o Senhor venha nos revestir da armadura dele, né? Para que a gente possa resistir ao dia mal, né? E permanecer inabalável mediante a qualquer situação, né? E pedindo também, né? Sobre a couraça da justiça, né? E a luta, né? Contra os inimigos espirituais, a posição que a gente deve ocupar quando a gente está nessa luta é em Cristo, né? E é permanecer e descansar nele, né? Porque é como Josafá fez, né? E o seu povo. Eles depararam com a crise, eles não sabiam o que fazer e simplesmente eles assumiram a posição, né? Entregaram aos pés de Jesus, né? Adoraram e esperaram e ficaram parados ali porque eles sabiam que o Senhor tinha algo para eles. E é isso que nós devemos fazer, né? Por mais é difícil, muito difícil, porque assim, às vezes é algo tão assim que a gente precisa de uma resposta tão de imediato, mas às vezes essa resposta de imediato que a gente toma frente para, né, entender, responder, às vezes não era aquilo que Cristo queria pra gente. Então a gente deve realmente entregar ao Senhor, adorá-lo e esperar. Por mais difícil que seja, é esperar no Senhor, né? Então, a gente tem que abrir a nossa boca e cantar os cânticos que estão no nosso coração, né? Hoje mesmo eu passei o dia inteiro com aquela música Escape, né? Deus está escape e livramento, né? Essa música. E o dia inteiro, e nós aqui em casa, né, nós entramos, né, num acordo que todo dia nós iríamos à noite orar, né, fizemos um caderninho de oração, né, e nós iríamos orar por todos aqueles ali que estavam, enfim, e hoje eu coloquei essa música, né, porque fala que a oração, né, ela é um cântico de livramento, né, que Deus nos dá. Mas a gente precisa cantar para edificar a nós contra o Satanás, né? Porque em Salmos 32, 7 diz: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercará de canções de livramento. Deus já deixou escrito isso pra gente. Então assim, canta, louve, adore, dia e noite, 24 horas por dia, né? E o Senhor disse para Josafá não ficar apavorado, porque o pavor, ele é uma mistura de medo, de pânico, né, de angústia, né? E quando o medo vem, né, ele tenta chamar a nossa atenção. E quando ele chama a nossa atenção, a gente externa os nossos pensamentos para esses medos, para essas angústias, e deixa de ter a visão maior que é em Cristo Jesus, né? E semana passada eu fui no Cura e eu escutei uma frase que marcou muito forte no meu coração, do pastor Jonathan Leônio, se eu não me engano, um neurologista, pastor neurologista fenomenal, assim, foi bênção mesmo. E ele disse a seguinte frase: toda emoção gera uma oração. Olha como isso é forte, mas muito forte mesmo. Então, é claro, né? E aqui mesmo, né, o Senhor fala, né, que Ele tá com a gente, né? Em 2 Crônicas 20:17 diz: saiam para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. Só que Josafá estava com medo, né? E mesmo assim ele orou, né? Então assim, essa frase veio muito de encontro, né? Aquilo que eu tô lendo.
E aquilo que eu já passei, né? E é nítido quando age uma emoção dentro de nós, né? A gente tem que parar e orar ao Senhor, porque Ele vai nos dar o livramento, né? Ele vai nos dar a direção, sabedoria para que a gente possa fazer as coisas no caminho dele, né? E é isso, sabe? Cantar, louvar o Senhor e buscar Ele em todo o tempo, né? Porque adorar a Deus não é algo, né, para ser feito quando a gente só se reúne em culto, né, ou em congressos, né? É algo que é para nossa vida diária, né? A adoração pessoal é algo que precisamos fazer ao longo do nosso dia todo, como eu acabei de falar. A adoração é dia e noite, noite e dia. E um dia, quando eu participei do meu primeiro congresso de dança, eu lembro que a pastora Ana Júlia veio orar, né, para mim, e falou algo que Deus havia falado para ela, que eu colocasse o louvor dia e noite dentro da minha casa. E depois que eu comecei, no começo, claro, eu fiz, né, eu agi daquela maneira que ela pediu, e nós colocávamos louvor aqui em casa, adorava. Só que isso foi perdendo, né, ao longo dos anos. E quando eu comecei a ler esse livro, Deus me trouxe essa memória. E eu me lembro, assim, nitidamente, assim, em que momento que ela falou isso pra mim, sabe? Veio, assim, na minha memória muito forte como foi que ela falou isso pra mim, sabe? E veio literalmente de encontro àquilo que eu tô lendo, né? Então, que a gente venha adorar o Senhor dia e noite, né? Josafá, quando ele prostrou-se, né, com o rosto na terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém, eles prostrou-se em adoração, né, perante ao Senhor, né? Eles tiveram um posicionamento de adorar ao Senhor, né? E a gente tem que adotar a prática de nos prostrarmos diante do Senhor, né? O hábito, né, de prostrarmos, né? E nos lembrar que essa posição é de humildade perante o Senhor. E o Senhor merece, né? Que a gente se ponha nessa posição, se ponha a prostrarmos diante dele, porque tudo que ele fez por nós, né? Isso é tão pequeno, né? Então, que a gente tenha esse coração humilde de se prostrar ao Senhor, amém? E precisamos adorar com frequência, né? Devemos adorar a Deus, porque acreditamos que Ele merece a nossa adoração, né? E devemos entender também que Satanás odeia a nossa oração. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas acreditam que Satanás um dia poderia ter sido um arcanjo que estava a cargo da adoração no céu, né? Até se rebelar contra Deus e ter lançado para fora, né? E creem que um só corpo era realmente feito de instrumentos musicais. Não é de admirar que ele despreze a nossa adoração, ele sente ciúmes, né? Porque essa foi uma posição que ele teve e perdeu, né? Ele perdeu pela rebelião dele, pelo orgulho. Satanás perdeu, literalmente. Perdeu e já era, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, que a gente creia e permaneça no Senhor, né? E que a gente observe, né, que em 2 Crônicas 20:20 diz assim: e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois, né, do povo de Josafá, né, perdão, eu cortei uma parte aqui que diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa,
Quando estavam saindo, Josafá disse-lhes: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, né? E eles fizeram isso, né? Eles partiram depois de louvar e adorar o Senhor, né? E eles foram ao encontro aos seus inimigos, né? E eles observaram que eles saíram para encontrar o inimigo depois que eles louvaram e adoraram o Senhor, né? E Josafá disse ao povo, né, para crer nos profetas, né, que tinham levado essa palavra para eles, né, e lembrar da palavra que tinham, né, sido proclamada no dia anterior, que a batalha não era mais deles, e sim do Senhor, encorajando, né, a não dar ouvido ao inimigo, porque ele é mentiroso, o pai de toda mentira, ele é desanimador, né, e às vezes o inimigo sussurra nos nossos ouvidos, dizendo, né, você nunca vai mudar, você não merece, você não vai dar conta, né? E a gente precisa recorrer à palavra quando isso acontecer, porque na escrita de Deus, né, a gente tem uma palavra que é sempre de encontro com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, assim, Satanás, ele vem para sussurrar nas nossas vidas, nos nossos ouvidos, mentira. E Deus traz dentro da palavra dele coisas verdadeiras sobre nós. Olha o tanto de verdade que Deus já pôs sobre nós, sabe? E então, que a gente permaneça firme, né? Porque a gente herdou as promessas de Deus, né? E que a gente permaneça cantando, né, louvores, né, dando graças, né, mesmo que às vezes pode parecer, né, que as coisas não estão dando certo, né, que o problema tá ali, que a gente está cantando, que a gente está louvando, mas nada tá mudando, né, porque na nossa mente muitas coisas acabam não fazendo sentido, mas no mundo espiritual tudo faz sentido, amém? Então a Bíblia diz em Romanos 12:2 que a nossa mente deve ser inteiramente renovada pela palavra de Deus, para que experimentamos a sua boa vontade para as nossas vidas. Então, assim, na palavra mesmo de Deus, ele escreve que a gente tem que renovar a nossa mente todos os dias, né? Para a gente viver a bondade de Deus para as nossas vidas, né? E a gente, além de tudo, né, fala simplesmente só sobre adorar, né? E quando a gente tem uma necessidade nas nossas vidas, a gente pode adorar e suplicar a Deus, né? Mateus 6 nos ensina que quando estamos orando não devemos repetir as mesmas orações, né? Porque na verdade Deus, ele já entendeu a primeira vez a nossa oração, né? O que ele quer é a qualidade, né, do nosso coração humilde, do nosso coração grato por ele, né? Então que a gente possa acreditar que às vezes podemos falar tanto que por fim não temos nem mais a certeza do que estamos falando, né? Mas que a gente possa ter um coração sincero, né? Que é isso que o Senhor quer de nós, né? E não um monte de palavras vazias, que provavelmente não tem sinceridade nenhuma no coração, né? Então que a gente possa ter isso, né? E a gente... Ele nos dá o que a gente realmente precisa, né? E mais do que tudo, o que nós precisamos, nós já temos, que é Ele. Olha que magnífico isso, gente. A gente já tem o Senhor, nós já temos o Senhor, a gente não precisa de mais nada. O que vem dEle tá ótimo, porque nós temos o que a gente mais precisa, que é o Senhor. Amém? Que a gente, né, ao invés da gente murmurar, né, ao invés da gente resmungar, procurar defeitos, né, ser negativos, né,
a gente venha, né, à medida que nós vamos adorando o Senhor, a gente venha liberar esse fardo, né, emocional ou mental que está sobre nós, né, que a gente mude esses pensamentos, essas emoções para algo que o Senhor deseja, que é louvar Ele, buscar Ele na palavra, no louvor, na adoração, de joelho, em pé, em posição com o Senhor, que a gente entenda que quando a gente está nessa atmosfera de coisas negativas, né, é uma atmosfera que Satanás adora, né, é naquela hora que Satanás fala assim, é aqui que eu vou entrar, né, então que a gente lembre disso, que a gente pare de murmurar, de trazer coisas negativas para nós, porque é isso que Satanás quer. E Deus já colocou tantas verdades sobre nós, tantas verdades, que a gente não precisa do pai da mentira. A gente não precisa do pai da mentira. Amém? E que a nossa adoração venha nos transformar, né? Que a nossa adoração, ao começarmos a adorar o Senhor pelas mudanças, né, que Ele já fez em nós, né, pelo que Ele está fazendo em nós, mesmo sem nós não enxergarmos, porque Deus, Ele trabalha dia e noite, e às vezes a gente não vê o que Ele está fazendo, mas Ele está trabalhando nas nossas vidas, né? E Deus, Ele derrama a sua bondade nos seus adoradores, amém? Então que a gente não esqueça das promessas que Deus, né, nos deu, enquanto a gente espera essa manifestação dessas promessas, que a gente venha expressar, né, a nossa adoração ao Senhor, que a gente seja cheios de pensamentos positivos, que a gente venha louvar, adorar em ações de graças, né? E quando, porque a gente sabe, né, que o que está no coração é o que sai pela nossa boca, né? De modo que começamos naturalmente a dizer coisas erradas, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina que recebemos o que dizemos. Então, Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, né? A gente tem que continuar crendo, mesmo não vendo, amém? E é claro, né, que mesmo sendo difícil, a gente tem que entender isso. E a gente tem que manipular, né? A gente tem que segurar a nossa boca, né? Porque o nosso coração está cheio do que sai na nossa boca. Então, se a gente tiver pensamentos negativos, o que vai sair da nossa boca é pensamentos negativos. E o que vai atrair para a nossa vida é pensamentos negativos. Agora, se a gente tiver com o nosso coração cheio de graça, de adoração, de fé, né, de algo sobrenatural do Senhor, é isso que vai sair da nossa boca. E é isso que vai transbordar na nossa vida. E é isso que o Senhor espera de nós, né? Que a gente possa esperar na posição na posição de receber aquilo que o Senhor já nos prometeu, né? Só que enquanto adoramos. Então que a gente permaneça na posição, esperando o que o Senhor já prometeu para nós, mas adorando o Senhor dia e noite das nossas vidas, amém? Que Deus possa vir falar com você nesse dia, nessa noite, que o Senhor possa vir de encontro ao teu coração, porque às vezes o nosso coração está tão cheio de coisas ruins, tão cheio de, sabe, de amargura, de tristeza, de eu não dou conta, não vai dar certo. O Senhor não quer isso de nós. Na palavra de Deus, Ele já disse que nós fomos salvos, libertados por Ele. Então, seta nenhuma do maligno
pode colocar isso sobre a nossa mente. Então, quando vier os pensamentos, quando vier as emoções, ore, somente ore e louve e adore ao Senhor dia e noite. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.